gentileza, vamos fazer uso da nossa Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreve João. Evangelho de Jesus Cristo por João, localize o capítulo de número 6. Vamos ler apenas alguns versículos desse extenso capítulo. E esses versículos são os 66, os 68 e os 69 do capítulo de número 6. Enquanto você localiza a referência, quero aqui agradecer a Deus pela bondade e a misericórdia de uma vez mais poder adorar e exaltar o seu santo e precioso nome. Estar junto com os irmãos sempre é uma alegria para mim estar cooperando com esta próspera congregação. Minha consideração ao pastor desta igreja, que é meu amigo, pastor Adeildo Passos. Muito obrigado por confirmar e aí nos autorizar a fazer uso nesta noite. Também a irmã Sueli, que nos formulou o convite. Muito obrigado, viu, por lembrar de nós. É um prazer estar aqui cooperando com missões neste culto abençoado a Deus. A todos os louvores que já ouvimos, testemunhos, certamente que Deus tem uma palavra ainda para o nosso coração esta noite. E sobe no meu coração esses textos, irmãos, muito conhecido, mas por gentileza acompanhe comigo, você que achou, o capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo por João, e o versículo de número 66, que está escrito: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus agora pergunta aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro toma a palavra e responde: Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Em algumas traduções, e temos conhecido e sabemos que o Senhor é o Cristo Jesus, Filho do Deus Vivo. Por gentileza, se assente, por favor, você que pode. Meus irmãos, João, dentro das suas escritas, da biografia que faz sobre Jesus Cristo, o capítulo 6, João está escrevendo um discurso, ou um dos principais discursos feitos por Jesus. Dentre a passagem que conhecemos no capítulo 6, que vai se referir à multiplicação dos pães, quando Jesus anda sobre as águas, e a travessia para o grande mar da Galileia, somente esse discurso só João escreve, com essas palavras e com esse teor aqui de dificuldade. Podemos dizer que foi um dos discursos mais difíceis falados e duros apregoado por Jesus. Jesus aqui tinha, por alguns instantes, por alguns dias, tinha acabado de sair, irmã Sueli, de um culto pentecostal. Conhecemos lá na beira do mar, da praia de Tiberiades, que ali tinha acontecido a multiplicação dos pães. E o versículo 66 que arremete a esses discípulos que estão falando aqui, que João escreve que abandonou Jesus, não são os discípulos que conhecemos como os 12 apóstolos, que, referente logo em sequência no texto, Jesus direciona a palavra para os 12. Mas esses discípulos aqui, justamente, Jesus está se referindo àquele povo do culto, da multiplicação dos pães, que certa hora um dos seus apóstolos, discípulos, disse que para Jesus se ausentar, descansar-se. Mas Jesus falou: não posso, porque tem pessoas querendo ouvir e são
como ovelhas sem pastores. Justamente aquela fala de Jesus Cristo como ovelhas sem pastores, que arremata aquela multidão que era ovelhas de João Batista. Agora, ao ouvir, estão necessitados de ouvir e de se alimentar. Conhecemos pela escrita do capítulo 6 e também dos evangelhos sinóticos de Marcos, Mateus e Lucas, que aqui vai acontecer um grande culto de palavra, mas também uma grande confraternização depois do culto. E crente gosta disso, né, pastor Adeilton? De uma boa confraternização. E aconteceu que nesta confraternização a graça de Deus se manifestou no meio daquele povo, justamente porque João fala e escreve que ali havia apenas 5 pães e 2 peixinhos, que foi arrecadado por um pequeno garoto. E estes 5 pães, esses 2 peixes, alimentou uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Só homem era 5 mil. Mas o que intriga e nos entende não é os pães e os peixes, mas a graça de Deus através de Jesus, ou a graça de Deus se manifestada no Filho, que fez aquela multiplicação render. E sabemos que todo mundo que estava ali comeu do pão e do peixe. Depois de ter ouvido a palavra, eles viram os sinais, que aquele sinal é um sinal miraculoso, porque a padaria e o padeiro não conseguiram expressar e explicar até hoje o que aconteceu com aqueles pães, aqueles 5 pães alimentar 15 mil pessoas. O peixeiro, irmão Rui, também não conseguiu explicar da onde saiu tanto filé de 2 peixes para alimentar aquela multidão, justamente porque João se refere a um sinal de maravilha, porque quando aqueles 5 pães e 2 peixes foi para a mão de Jesus, ou seja, Jesus deu graça, se multiplicou, alimentou todo mundo, e aí chamou a atenção dos discípulos. Eles se alimentaram, eles comeram, repetiram, e no final do culto ficou difícil de terminar o culto, porque sobrou ainda 12 cestos cheios de pães e de peixes, que ali cada discípulo estava com um. Mas justamente depois disso, aconteceu o fato que conhecemos. Jesus fala, em algumas traduções, obriga os seus discípulos a entrar num barco e partir para o outro lado da margem do lago da Galileia. E conhecemos que Jesus chegou no meio da noite, as ondas estavam fortes, andou por sobre das águas. Só que do outro dia, depois que Jesus acalmou tudo aquilo, toda aquela tempestade, eles chegam do outro lado da margem para continuar a obra de Deus, continuar as missões, pregando o Evangelho. Aí a multidão, e o capítulo 6, João vai escrever, aquela multidão de gente chega novamente lá em Tiberíades, procurando Jesus, caçando Jesus. Pode ser, pastor, que eles chegou caçando Jesus, porque eles viram, opa, vamos voltar lá. Eu vi que sobrou 12 cestos de pão, eu vi que sobrou peixe, vamos voltar lá que ainda tem comida. O povo voltou lá na manhã do dia seguinte, Jesus já não estava mais lá, o barco já não estava mais ancorado, mas eles pegaram os barcos, atravessaram para o outro lado, chegaram do outro lado, lá estava Jesus. O texto do capítulo 6, intitulado como Pão da Vida, Jesus aqui vai então começar um dos seus principais e um dos seus mais duros sermões, justamente porque este hall de discípulos, ou este grupo de discípulos, este grupo de gente, achou Jesus, chegou até Jesus, já perguntando, cadê os pães? Cadê? Não tem mais comida? Não sobrou mais pães. Jesus, depois do versículo de número 20, ele vai se levantar e aqui vai responder àquela multidão: vocês estão atrás do pão perecível, do pão que endurece, do pão que depois que sobra no outro dia, pão que sobra, as irmãs estão aqui, os irmãos também, pão que sobra no outro dia serve para torradinha, no outro dia serve para fazer farinha de rosca. Mesmo assim, tendo esta
esta ciência, aqueles discípulos chegam e indagam querendo o pão físico. Jesus se levanta e remete: este pão que alimenta o físico de vocês, a barriga, o estômago de vocês, esse acabou. E se você estiver buscando somente este pão, a fome de vocês vai voltar amanhã, vai voltar depois de amanhã, vai voltar na outra semana, no mês seguinte, e vocês não se saciarão. Aí Jesus mais uma vez replica e diz: mas se vocês comerem deste pão, deste pão, não terão mais fome. Este é o pão da vida. Aqueles discípulos ainda começaram a se discutir entre si, dizendo: como assim? Jesus mais uma vez replica e diz: não, o pão perecível, os discípulos, o pão perecível que a gente está procurando é aquele que os nossos pais comeram no deserto, o maná dado por Moisés. Mais uma vez Jesus levanta aí a voz e diz: aquele pão dado pelos seus pais lá no deserto, maná, era um pão dado, enviado pelo meu Pai. Mas aquele pão também era perecível, o maná também era perecível. Ele era dado por Deus, mas a porção era diária, não podia guardar por outro dia, não podia estocar por outro dia. Era Jesus explicando para os discípulos: a providência que cuida Deus Pai é hoje, amanhã Ele também vai continuar cuidando, amanhã Ele também vai continuar fazendo. Mas nós não podemos deixar a nossa ideia fixa em que é um milagre que está sustentando, é um milagre que faz a grana. O que faz a gente caminhar e acreditar é o dono do milagre, é Jesus Cristo de Nazaré. Justamente porque se Ele não quiser fazer mais, Ele não faz. Se Ele fechar a porta, não tem homem que abre. Mas enquanto as mãos dele estiver estendidas, nesta noite tem mão estendida aqui no Parque 2. Nesta noite a mão de Jesus está estendida para vidas aqui nesta noite. Como já foi cantado aqui nesta noite de domingo, existe um Deus que está cuidando, existe um Deus que está com as mãos estendidas. Mas escute isso. Os discípulos ainda não entendiam. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Se comeres deste pão, se beberes desta água, não terá mais fome, não terá mais sede. Mas a dificuldade de quem está atrás de milagre é complicado. Porque quem corre atrás de milagre, ele quer ver o momento. O povo estava ali, pastor Pontes, por causa do pão. Não tinha entendido ainda que quem fez aquilo foi Deus, através do Filho, e era um sinal. O povo pediu sinal. Jesus mais uma vez: mas vocês não viram o sinal? Se ficar atrás deste sinal, ou seja, o problema de quem corre atrás de milagre, que pensa: a sua milagre, eu vou porque lá tem alguém que profetiza milagre. Eu vou na casa, na porta que está aberta, tem bastante gente, porque lá tem um irmão que ele é isso e aquilo, ele fala, as coisas acontecem, mas ei, o provedor ainda de tudo é Deus. Porque Jesus estava tentando falar, e a explicação estava difícil, ruim. Jesus ainda vai modificar para ver se eles entendiam. Penso eu que Pedro aqui, o mais nervoso, né? Olha que eles não entendiam, Pedro. Jesus mais uma vez vai fazer uma síntese. Não é o pão do maná, é a minha carne. Vocês têm que comer a minha carne. Aí os discípulos não entendem ainda, brasileiros. Um vai olhar para o outro, como é que a gente tem que comer a carne dele. Aí um arrasou com o outro, dizendo: mas não é o filho do carpinteiro, você não é o filho de José. Porque este é o problema, justamente. Nós só vamos entender a provisão quando o nosso coração estiver voltado para Jesus. Aleluia! Para o dono do sinal, para o dono da provisão. Enquanto estiver atrás de milagre, de sinal, de gente que é isso, aquilo, não vamos
acontece por causa do nome dele, não é pelo que ele faz, não é porque não, é por causa do nome de Jesus. Eu entro no texto, já parte assim para o corpo do sermão e a gente encerra. Meu Deus, este é todo um contexto do verso que lemos. Por isso que foi um discurso difícil. Jesus discursando, o povo não entendendo. Jesus falando, eu sou o pão da vida. Aqui é a encarnação de Deus, a terra, o Filho, a promessa. Aí os discípulos acharam, depois já razoaram, dizendo, não pode ser enviado, porque esse daí é o filho de José, esse daí é o filho do carpinteiro. Muitos deles endureceram o seu coração e começaram a sair. Mais ou menos assim eles saíram, meu jovem. Se não tiver milagre, a gente não fica. Se não tiver sinal, mais do que eles tinham visto já. Porque quem está atrás do sinal, do milagre, quem está atrás do movimento é isso. Vê no dia, mas no outro dia já esqueceu. Vê na hora, mas 9 horas. O que foi pregado mesmo? Vê na hora, se movimenta na hora. Mas quem está atrás de Deus, da provisão, ele sabe, não aconteceu hoje, não tem problema não. Terça eu volto. Não aconteceu terça, não tem problema não. Eu estou atrás daquele que faz. Quinta eu volto, sexta eu volto, sábado eu volto, até a hora. Por causa disso, isso é atual. Os discípulos queriam ver o mistério. Os discípulos não estavam satisfeitos com aquele culto pacato, queria ver o movimento. Para nós não dá. Se não tiver sinal, se não tiver pão, para nós não dá. Cruzaram os braços e foram embora. Jesus, no versículo 66, João escrevendo, diante disso do quê? De todo este contexto, dessas palavras, desse discurso difícil. Diante disso, os seus discípulos o abandonaram e já não estavam mais com ele. Jesus deixou a multidão ir. Em nenhum momento aqui no texto vamos ver Jesus tentando mudar, porque a mensagem foi dura. A mensagem aqui, domingo foi um culto pentecostal, pastor Adeil. Agora aqui na terça foi a pancada da exortação. No culto lá estava cheio, de domingo cheio, porque teve multiplicação dos pães, teve 12 cestos. Agora tem o dia do sermão, não quer, mas quer 12 cestos, que cheio os pães. Aí não vai ter, então nós vamos embora. Aí foram. Em nenhum momento, porque hoje dentro de um contexto do século 21 que estamos, as pessoas querem massagear, quer endossar para ter números. O que vale mais hoje, infelizmente, em alguns lugares, eu sei que é números, massagem de ego. A pessoa fica do jeito que está. Ouve, não tem problema não. Isso é normal. Só massagem de ego. Mas a porta do inferno vai se abrindo cada vez mais. As coisas vai se abrindo cada vez mais. Só para preservar. Não, deixa vir. Aqui pode, aqui vai, aqui tem. Mas Jesus, dentro do Evangelho, no Evangelho, e o próprio Jesus diz, através de Paulo que nos fala, isso daqui é imutável. Isso daqui, como foi hoje dito na reunião de obreiros, lá no simpósio, a palavra de Deus não tem atualização. Essa mensagem não tem modificação. O pecado ainda é pecado, erro ainda é erro, inferno ainda é inferno. Jesus não precisou mudar o texto, não precisou mudar a mensagem, não precisou endossar nada. Não vamos ver que em nenhum momento ele lá atrás ele viu a multidão indo. Pode ser que alguém se preocupe, nossa, estou perdendo muito. Nossa, estou perdendo. Eu vou mudar a mensagem, eu vou mudar. A gente não vê ele pedindo papel ali atrás. Ele vai lá, fala que eu vou pregar sobre coisas boas. Não! Eles foram e o que Jesus faz? Se levanta e arremete a palavra agora aos 12 do texto que lemos. A multidão estava atrás de sinal. A multidão queria pãozinho, peixinho, coisinhas fáceis, milagres, sinais.
Mas agora, os 12 é diferente. Jesus vira para os 12 e vocês. Quer ir também? E vocês vão embora também? Aí, a gente conhece o best-seller do capítulo 6. Pedro toma a palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória! Pedro levanta a mão, eu quero oportunidade. Aleluia! Pega o microfone, levanta lá, e Pedro foi porta-voz dos 11. Foi porta-voz hoje na igreja do Parque 2. Ele toma a oportunidade e levanta. Oh, glória! E diz o texto que a gente não conhece. Aleluia! Para quem iremos? Para quem iremos? Ou para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras. E é uma pergunta que arremeto aqui e transfiro para as nossas, dentro desta ponte transacional do sermão. Por que estamos aqui ainda? O que te fez voltar aqui hoje? Por que você não foi? Por que você não foi junto com a multidão? O que nos faz voltar aqui? Esta pergunta e esta resposta de Pedro justamente revela e mostra que o sentido deles estão em conhecer e estar com Jesus. Pedro levanta e toma a voz e diz: para quem iremos? Se só tu tem a palavra. Glória a Deus! Aqui podemos ver alguns dizeres ou alguns porquês, por que eles não foram. Primeira coisa, e eu já parto para encerrar a mensagem, mas primeira situação, primeira coisa que eles não foram, eles podiam ter ido, Rui. Os 12 também podiam ter seguido a multidão, porque seguimento tinha. O budismo já imperava na época. Alexandre o Grande, Alexandria já imperava na época. Tanto que a multidão ia embora, foi embora porque eles queriam algo superficial. E quem quer algo superficial está procurando até hoje. Quem quer algo superficial está correndo atrás aí até hoje. Vai atrás do profeta para receber, vai atrás do sei da onde para receber. Ele volta e não recebe, ele fala que não é Deus, aí vem e fala que não tem. Ei! Mas quem está do lado de Jesus? Está no grupo de Pedro aqui. Aleluia! Sabe o primeiro porquê que Pedro, a multidão, não, Pedro e os 12 não foram? Está no versículo 69. Ele vai dizer: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra. A gente não vai, sabe por quê? Versículo 69. Primeiro, porque nós temos crido. Primeiro motivo porque Pedro não foi. Eles tinham fé. Quem crê tem fé. A fé se divide aqui pelo menos em duas partes. Estamos falando da fé natural. A fé natural todos nós temos. A fé natural é aquela que você acorda segunda de manhã e diz: vou pegar o ônibus, vou trabalhar, meu dia vai ser abençoado e vou retornar. Esta é uma fé. A fé natural que no dia 5, dia 1 vai cair o pagamento da conta. A fé natural que os nossos filhos vai bem na escola. A fé natural é acreditamos nas coisas unilaterais que estão aos nossos redores. Mas a fé salvífica, esta é em Cristo Jesus. Paulo vai dizer à igreja de Corinto: isso é um dom. Fé e crer é um dom. A primeira coisa que fez os discípulos, os 12, ficarem e não ir, é porque eles tinham Cristo. Eles criam, eles tinham fé. A fé salvífica, com toda a fé de acreditar. Hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor. Aleluia! Sabe por que nós voltamos aqui neste dia de domingo, nesse dia calorento de domingo? É porque nós ainda cremos. É porque nós ainda cremos, aleluia, em Cristo Jesus. Nós ainda cremos que o nosso milagre está a qualquer momento. Nós ainda cremos, aleluia, se não acontecer hoje, pode acontecer amanhã. A gente voltou hoje para este culto porque cremos, aleluia,
mudança. Creia que o seu filho vai estar aqui amanhã. Creia que a sua família vai estar aqui amanhã. Creia na porta. Creia. Este é o sentido de voltarmos. Não voltamos para mostrar roupa. Não voltamos porque ganhamos a bolsa com couro de cobra. Não voltamos para mostrar um terno importado. Não voltamos para mostrar lana. Nós voltamos porque cremos. Porque cremos. Porque cremos. Eles criam. E se tem uma diferença de quem crê, de quem não crê, é muita diferença. Quem não crê murmura. Quem não crê reclama. Quem não crê, a hora que vê alguém recebendo, reclama. Quem não crê, a hora que até recebe, reclama. Mas não era para ser assim. Mas quem tem fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas das coisas que vão acontecer. Estamos aqui pela fé. Cremos na Bíblia pela fé. Cremos na palavra pela fé. Porque entramos por esta porta aqui, pastor Adeildo, para adorar o Deus invisível. Naquela época lá, Pedro, ele levantou a palavra: não fomos porque temos crido, porque temos crido. Ele ainda estava vendo. Eles ainda palpavam Jesus. Eles ainda repousavam sua cabeça no ombro de Jesus. Mas nós estamos aqui nesta noite de missionário de domingo. Estamos aqui e viemos adorar o Deus. Ainda não estamos vendo. Não estamos vendo Jesus aqui sentado na tribuna. Não estamos vendo neles andando aqui pelo meio, os discípulos pelo meio do culto. Mas então o pregador que nos faz voltar no domingo, aleluia, é sentir. E a fé, aleluia, nós sentimos a presença dele. Aquele que não crê vai dizer: é loucura ouvir. É loucura quem fala que está ouvindo. É loucura daquele que diz: eu ouvi Deus falar. Eu sonhei, eu vi Deus me mostrando. Quem não crê vai desacreditar. Mas aquele que tem fé, mas aquele que anda pela fé, não por vista, ele sabe. A qualquer momento Deus pode falar. A qualquer momento Deus pode se manifestar. A qualquer momento Deus pode usar alguém através da palavra, através da profecia. A qualquer momento vai se usar também. Outra coisa, outro porquê. Primeiro, porque que eles não foram por causa da fé, eles tinham crido. Segundo, eles não foram porque tinham crido. Segundo, e conhecido. Nós temos crido e conhecido. Eles conheciam quem estava. Tem gente que crê, mas ainda não conhece. Tem gente que tem a fé, mas ainda não conhece o plano. Porque dono sim, ele é o autor, ele é o consumador, ele é o início, ele é o fim. Que jeito ir desse jeito? Pedro pensou: quem quiser ir que vá, mas eu tenho crido. Eu conheço esse homem. Eu conheço esse homem. Eu conheço Jesus, Filho de Deus vivo, aleluia. Ei, quem conhece Jesus, quem resta justamente conhece Jesus, sabe. Não é se ele vai multiplicar ou não multiplicar, não é se ele vai fazer ou não fazer, mas quem conhece sabe. Quem conhece anda tranquilo. Ei, quem conhece anda em paz. Agora quem não conhece anda atribulado, anda arrancando o cabelo da cabeça, anda chutando pedra, anda murmurando e tudo. Mas quem conhece está sem dinheiro. Quem conhece as famílias vai estar desviadas. Quem conhece está passando uma prova danada, mas ainda está com um sorriso no rosto, dando glória, cantando a paz do Senhor. Quem não conhece, às vezes, por qualquer motivo, sai da igreja. Por um paz do Senhor não dado, sai da igreja. Por uma discussão, sai da igreja. Mas
Mas quem conhece este Deus, aleluia! Glória a Deus! Ele entra os cultos de domingo, ele acaba, volta na terça, volta na quinta, dá sábado, dá dando-se embora, vai para onde? Para a igreja, mas vamos sim. Mas por quê? Porque eu conheço o dono, eu conheço Jesus, eu conheço. Quando conhecemos Jesus, a gente tem a total certeza. Porque quem não conhece, tem muita gente que crê, mas não conhece. Porque quem conhece, ele sabe da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus. Ele sabe que a qualquer momento Deus pode curar. A qualquer momento. Não preciso de castidade de 7 dias, não preciso de castidade de subir correntes da fé, para subir pontes de joelho. Não, ele sabe que aquele que conhece sabe que a qualquer momento ele pode curar. Ele pode abrir a porta. Eu estou profetizando, se você quer receber, a qualquer momento esse telefone pode tocar, a qualquer momento a notícia pode chegar, a qualquer momento o advogado pode te ligar, aquela causa que estava esquecida na justiça lá, que até mesmo a justiça do Senhor tem mais gente. Ele, como é aquele que você está aqui porque conhece, pode ir lá naquela gaveta, pegar aquele artigo, assinar, dá vitória, e o telefone toca, porque você conhece. E quando nós conhecemos, a gente entra tranquilo, a gente senta e agora Deus tranquilo. O nosso Deus a gente entrega tranquilo. Pode estar caído no mundo, mas a gente ainda tem força para levantar a mão. Quando tudo está dizendo que não, a gente está lá dentro. Ele vai fazer. Quando parece que não tem mais gente, a gente está lá, não. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Eles não foram porque eles tinham fé. Eles não foram porque eles conheciam a Jesus. E eles não foram. Terceira razão, porque eles não foram ainda no versículo de número 61. Eles não foram porque eles tenham crido em Jesus e conhecido. E terceira razão, porque eles não foram por causa da revelação. Como é que é, pregador? Assim, eles não foram porque eles tinham fé, porque eles conheciam, e porque eles sabiam da revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. A revelação, eu digo aqui, a manifestação de Jesus, a manifestação da graça de Deus. Não tem como, irmão, aquele que é impactado pela graça, ele voltar para trás. Volta para trás quem não foi abraçado pela graça. E eu digo voltar para trás no desvio, que às vezes a gente usa o dito, fulano, ciclano desviou. Esfriar espiritualmente é uma coisa, desviar é outra. Desviar é voltar a fazer as práticas que você fazia. Às vezes a pessoa se esfria, não vem mais nos cultos, mas isso não é porque está desviado. Desviar é um exemplo aqui que eu vou dar. Uma pessoa que era católico, apostólico, romano, tinha lá santos de diversas escalas dentro da sua casa. Aí veio para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, quebrou tudo assentaiado, jogou lá fora do mato, jogou tudo, não tem mais nada lá na sala. Aí se esfria, sai da igreja, aí vai lá e compra um santinho. Isso é desviar. Compra outra imagem, aí desviou, voltou. A palavra desviar vem voltar à prática que estava fazendo. Ou seja, eles não tinham como fazer isso. Pedro, aqui dentro do seu melancolismo,
André, dentro da sua natureza, eles andavam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles se levantavam com Jesus, eles andavam, eles vinham. A questão não era estar, porque a gente pode vir no culto terça, quinta, domingo e ainda desviar, porque a questão não é vir, a questão é conhecer e deixar a graça nos envolver, a revelação tomar conta da gente. Glória a Deus, aleluia. Quando sabemos disso, impossível voltarmos para trás. Quando a graça toma conta da gente, o favor imerecido, a gente conhece, a gente tem fé, a gente aguenta tudo, a gente aguenta calado às vezes, a gente aguenta com as costas engrugidas de tanto apanhar, mas a gente está ali que nem o Paulo e o Silas. Glória! Aleluia! Pode ser que esteja doendo, mas quando a gente recebe a revelação, eu não vou parar. Parece que está todo mundo virando as costas para mim, mas eu não paro. Parece que todo mundo mudou comigo, mas eu não paro. Parece que as coisas estão se afunilando, mas eu não paro. Quem conhece e quem recebe a revelação sabe. Mas escute, ele sabe, você sabe também, que Jesus, olha o que falou lá no discurso: eu sou o pão da vida, se comeres deste pão, nunca mais terá fome. Jesus não prometeu casa, Jesus não prometeu, não estou aqui, não sou saudosista, não pregando que você não deve sim, deve ter casa, deve ter carro, deve andar no melhor carro, melhor casa, mas entendendo o propósito da graça e da fé, ou seja, a gente está dentro desse propósito, mas se Deus não quiser fazer e não for o momento, a gente vai continuar indulgido, mas declarando: só o Senhor é Deus. Da igreja eu não saio, não vou deixar. Pode ser que tem coração e tem alma que hoje entristecida, cansada, até mesmo pensando em parar, desanimar, jogar, mas Deus me trouxe aqui para pregar para você nesta noite e dizer: a graça te alcançou um dia, Aleluia! a graça te alcançou um dia, você conhece o nome. Vai passar. Eu gosto do Evangelho da teologia de João, justamente por causa da revelação. Mateus está preocupado em escrever Jesus para os judeus e mostrar Jesus como um rei, Jesus como Messias. Marcos está preocupado em mostrar e escrever Jesus como servo, escrevendo para os romanos. Lucas está preocupado em mostrar Jesus como homem perfeito, porque ele estava escrevendo para os gregos, e os gregos não aceitavam qualquer historinha da carrotinha. Por quê? Porque Deus para eles tinha que ser fortes, tanto que a gente vê as esculturas dos gregos, da mitologia grega. Lucas tem essa propriedade de escrever e mostrar um homem perfeito, porque morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai. Mas a teologia joanina, como assim é dita pelos teólogos, ela me encanta, porque João está preocupado em mostrar e escrever sobre um Cristo encarnado, sobre alguém que foi revelado. Mateus fala de um rei, Marcos fala de um servo, Lucas fala de um homem perfeito, e João fala da encarnação de um homem, aleluias, reencarnado e revelado. João é o único que vai usar a expressão dos 7 eu sou de Cristo. João vai dizer, ele vai escrever no capítulo 6, vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus se revela através do pão da vida. Pão esse que ele diz, como nós estamos apregoando,
daquele que você vai comer e não terá mais fome. Por isso que era impossível os discípulos voltar para trás. É impossível quem experimenta desse Jesus voltar para trás. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Como eu disse, desviar é uma coisa, enfraquecer é outra. Todos nós temos o direito às vezes de nos enfraquecer. Às vezes passa dia, é difícil, a gente se entristece, se enfraquece. Ei, mas tem uma palavra de Deus, tem pão para a sua vida aqui nesta noite. Porque Ele é o pão que desceu do céu. Aleluia! Tem alimento para a tua alma. Essa revelação. Ele se revela de novo: eu sou. Para aquele que está perdido, eu sou a luz do mundo. Aquele que está na escuridão, Jesus é luz. Aquele que está com fome, Jesus é bom. Ele se revela mais uma vez no capítulo de número 10. Eu sou o bom pastor. Aleluia. Aquele que está sem cuidado, Jesus é o que cuida. Jesus é aquele que cuida. Jesus é aquele que tira os carrapichos. Jesus é aquele que sara as feridas. Jesus é aquele que tira as doenças da alma. Sabe aquela ferida que o médico não achou? Sabe aquela dor que o diclofenaco não tirou? Sabe aquela Jesus é um especialista em arrancar dor, especialista em tratar feridas da alma, depressão, insônia. Nesta noite se prepara para dormir bem, se prepara para repousar bem, se prepara para se alegrar, porque o bom pastor está aqui hoje nesta noite. Ele se revela também: eu sou o bom pastor, mas eu também sou a porta. Ou seja, ele é o caminho, e aquele que passar por ele pode ser que perde, mas vai encontrar pastagens verdes. E o que alimenta a crente é pasto verde. O que alimenta a ovelha é pasto verde. Está cheio de pasto seco por aí. Está cheio de pastos desejosos por aí que enganam. Mas o único pasto que vai te levar para morar no céu, esse aqui é o verde. É o verde. É o verde. Aqui tem. E aqui tem. Por quê? Porque Ele é a porta. A senhora veio, eu disse, mas até a morte tentou dar um nó em Jesus. Mas Jesus se revela também, a revelação para a morte. Aqui, em João capítulo 11. Olha que a morte pensou: eu vou dar rasteira. Dei fim, acabou. Jesus se revela mais uma vez e diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou de novo: eu sou a ressurreição e a vida. Ei, deixa eu falar para você que este problema, esta luta, esta causa que tu entrou aqui hoje, nesta noite, fica tranquilo, você veio prestar um culto ao dono da vida, que nem a morte. Aleluia! Esse problema é vigia. Esse problema não é problema para eles. Não é nada, porque Ele é a ressurreição e vida. Jesus também se revela, podemos dividir em 3, no capítulo de número 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele se encerra no capítulo 11 dizendo: eu sou a videira verdadeira. Você que crê também junto dos discípulos nessa revelação, escolhe de pé com a gente mesmo. Autorização do pastor. Quero orar por você nesta noite, sabendo que nós não fomos ainda, porque por causa que a gente tem fé, porque a gente conhece, e por causa da revelação. Que jeito ir? Mas tem uma hora, e tem uma coisa também que nos prende aqui ainda, e nós só estamos aqui por causa disso também: a promessa. A promessa que Jesus fez para os seus discípulos. Sabe por que vale a pena ficar? Porque a multidão não ouviu isso. Quem estava atrás de sinal não ouviu que Jesus se revelou para os discípulos aqui. Mas quem ficar, vai ouvir as revelações. Quem ficar, ainda vai ouvir as coisas inefáveis. Quem ficar, ainda vai permanecer e navegar no sobrenatural de Cristo. Quem ficar, ainda vai ouvir as promessas.
E nós só estamos aqui por causa desta promessa que Jesus disse para os seus discípulos no capítulo 14: eu vou, mas voltarei para buscar-vos. Eu vou, mas estou preparando lugar, e lá tem lugar para todo mundo. Lá tem lugar para o indouto, para aquele que sabe, para aquele que não sabe. Lá tem lugar para aquele, aleluias, que adora. Lá tem lugar para aquele que está em espírito e em verdade. Mas a minha oração aqui nesta noite, eu quero aqui remeter para você nesta noite. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como suficiente Salvador, e você só está aqui hoje por causa deste propósito, você só está aqui hoje por causa desta palavra, e pode ser que este culto foi só para você, mas a minha pergunta é: você quer levantar a sua mão? E o meu desafio é: você quer levantar a sua mão e aceitar Jesus como suficiente Salvador da sua vida? Levante a mão onde você está. Ou você que quer, não desviou, porque a gente viu, mas se esfriou, se afastou, até mesmo desviou e hoje quer voltar para Jesus, e você está neste culto, não perca tempo. Levante a sua mão e volta para Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. Você que quer aceitar a Ele ou se reconciliar com Ele hoje, volta para Ele hoje. O meu terceiro apelo é para você que entrou por essas portas aqui nesta noite. Como nós ouvimos aqui, se você veio aqui é porque você tem Cristo, é porque você conhece, e por causa da revelação. Você que precisa de uma oração por cura, vem aqui na frente. O Jesus que cura está aqui hoje. O Jesus que sara está aqui hoje. Você que está sofrendo de algo, ou você que veio pedir por alguém, da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Eu quero fazer essa oração especial. Jesus pode curar aqui, pode curar aí, mas eu quero fazer esse apelo para você vir aqui, venha ao altar, venha à frente, para esta oração que Jesus hoje pode ser hoje, o dia dele mudar essa história, o dia dele curar essa enfermidade, o dia da próxima terça-feira, o próximo culto, o testemunho que vai dar é você aqui, dizendo: Jesus me curou, Jesus me sarou. Por quê? Porque eu tenho Cristo, porque eu tenho fé, porque eu conheço. Ei, pode vir, você que precisa, aleluias, de um resgate, você que precisa de uma promessa, você que precisa de uma solução. Jesus está aqui hoje. Você precisa de um escape. Aleluia. Os pastores estão orando nesta noite sobre imposição de mãos. Mas Jesus vai curar hoje aqui. Jesus está libertando hoje aqui. Eu não sei como você entrou por estas portas, mas Ele sabe. Pai querido e Deus eterno, em nome do amado Jesus Cristo, teu Filho, é que pregoamos esta mensagem. Só estamos aqui, só viemos à frente, ó Pai, para receber a unção, para a imposição de mãos, porque temos crido, conhecido, e por causa da revelação, assim como foi pregado. Pai, que não toque em alma aqui hoje, nesta noite, toque em coração contrito aqui hoje, nesta noite, alma angustiada, alma, Pai querido, que está chorando por dentro, coração quebrantado, salva hoje, sara hoje, Pai querido, sobre estas feridas, em nome de Jesus. O Senhor conhece a casa, o Senhor conhece, o Pai querido, o dia a dia, o Senhor conhece, Pai, o choro, o Senhor conhece, Pai, das lágrimas, o Pai querido, no oculto, em nome de Jesus, apregoa-se hoje esta palavra, vai de encontro, vai de encontro, vai de encontro, Pai querido, a alma cansada, a alma batida, não nos deixa voltar para trás, não nos deixa desfalecer, não nos deixa, Pai querido, alabaixo e alabagaceira, alabaxeira, Pai querido, a todo o coração agora aqui aberto, toca neles, aquele que precisa da provisão, aquele que precisa da provisão, aquele que precisa da vitória, aquele que precisa da paz, em nome de Jesus.